Bom, gente, Pão e Vinho está de volta. Eu estou aqui na minha frente com a Calamarata. Como disse, um prato bonito, colorido, perfumado e certamente muito saboroso. Não é porque eu fiz, não. Isso é uma receita clássica italiana. Não inventei nada. Eu simplesmente reproduzi aquilo que se come ali em cidades vênetas. Uma comida de mar com uma massa muito bacana. Por que essa massa curta assim? Porque a lula a gente cortou em tubinhos. Portanto, fica mais fácil você pegar a massa e a lula, você faz esse movimento, ó, e vem tudo junto. Se fosse uma massa, ó, aqui eu pego tudo. Se fosse uma massa longa, eu teria que enrolar, já seria mais difícil. Então as massas curtas, elas combinam bem com coisas curtas. Quando você quer pegar pedacinhos, se usa uma massa curta, fica melhor. Por isso tem tanto formato de massa assim na Itália. Que vinho combinar com esse prato? Eu poderia trazer aqui um vinho ali do Vêneto, mas já trouxe o Pinot Grigio, já trouxe aí o Suave. Então, trouxe dessa vez um vinho ali da área central, da Toscana, região central da Itália. Eu trouxe um Vernaccia de San Gimignano. Vernaccia é uma grande uva ali da região. San Gimignano, uma cidade medieval, cidade das torres medievais, há várias torres ainda de pé ali, que eram fortificações familiares, símbolo de poder, símbolo de segurança, ou seja, uma coisa muito bacana, uma cidade legal de se visitar. Esse vinho é da Podere del Paradiso, uma vinícola ali daquela cidade, daquela região. Vernaccia gera vinhos muito agradáveis, normalmente com perfil frutado, floral e às vezes alguma nota meio amendoada. A gente vê, olha, esse é um vinho de cor amarelo mais intenso, já puxando para o dourado. O nariz tem um floral, é impressionante o floral dele, muito gostoso, uma fruta amarela madura, bem interessante esse vinho. E a boca, olha, é fresca, meio untuosa, assim, tem uma gordura, digamos assim, no bom sentido, que é a maciez. Um vinho bastante macio, tem 13% de álcool, o álcool dá maciez no vinho, equilibra a acidez. Um vinho bastante interessante, trazido ao Brasil pela Porto a Porto, importadora de vinhos e alimentos. Porto a Porto tem um portfólio bem interessante de vinhos, também tem alimentos, nós cozinhamos aí com os azeites Paganini, normalmente usamos os tomates pelados, as massas da Paganini, e esse vinho também faz parte do portfólio. Lembrando que esse é da safra 2012, os brancos devem ser tomados sempre mais jovens, não deixar envelhecer muito, exceto os grandes brancos. Será que vai combinar? Eu acho que tem tudo para combinar. Eu vou provar o prato e já conto para vocês. Vamos lá. Olha, é muito gostoso, ficou um casamento bastante agradável. Intensidade aromática e gustativa do vinho é muito compatível com a do prato, sabores ficam muito equilibrados, muito agradáveis. Essa acidez do vinho limpa a untuosidade do prato, do azeite de oliva, o álcool, o teor alcoólico de 13% enxuga, baldinho, rodinho. Portanto, nós temos aqui um casamento técnico-gustativo muito bacana. Então fica aqui uma dica, esse Vernaccia de San Gimignano, Podere del Paradiso, safra 2012, para acompanhar essa Calamarata. Vamos lá, que está vindo aí o próximo prato. Bom, gente, já estou aqui com o meu prato, que na verdade não é um prato, é uma sobremesa, né? Um preparo, é um doce. Esse programa eu fiz um prato de massa, Calamarata, e uma sobremesa, aqui esse Verrine, Romeu e Julieta, em homenagem a Verona, em homenagem à Casa de Julieta, em homenagem aos casais apaixonados. Uma sobremesa bonita, muito fácil de fazer, essas camadas dão aí um visual muito bacana. Que vinho combinar com esse prato. Doce pede sempre doce. Então, sempre que a gente vai combinar o vinho com uma sobremesa, um doce, a gente usa um vinho doce. De preferência, um vinho que seja um pouco mais doce que a sobremesa, para ele não ficar subjugado. Se você usar um vinho ácido, um vinho normal, um vinho tranquilo, sem açúcar residual, o que acontece? Os açúcares vão acentuar a percepção do ácido. Portanto, vai ficar muito ácido, vai ficar uma coisa bastante desagradável. E vinho doce é bom? O doce é muito bom. Os vinhos doces que têm açúcar residual da uva são muito bons. São vinhos caros, são vinhos bastante desejados pelo mundo. Não pode colocar açúcar, é açúcar da uva. Esses vinhos são muito interessantes, muito desejados e sempre intensos e gostosos. Eu estou aqui com um exemplo. Estou aqui com um vinho ali do Vêneto, ali da região de Verona. Eu estou aqui com o Recioto della Valpolicella Clássico, um vinho da safra 2003, veja, são 11 anos, na garrafa, um Montefazenara do produtor I Castei.
Esse vinho é trazido ao Brasil pela Decanter, importadora de vinhos. Decanter que tem um portfólio muito bacana de vinhos italianos, tem bons produtores do Vêneto, excelentes produtores ali da região do Vêneto. E esse, Castei, um produtor interessante, faz Amarones muito bons, tem Valpolicellas, tem ali Valpolicella Ripasso, ou seja, tem uma coleção de vinhos interessantes. Esse Recioto é um vinho doce, rete, a orelha, a ponta da orelha no dialeto local. Portanto, ele é feito só com as uvas mais maduras do cacho. As uvas Corvina, 70%, Rondinella, Molinari e outras castas aí, 30%, são colhidas em setembro e levadas para os frutais, grandes salas climatizadas, para secarem, para virarem passa. Perdem 45% da água. São vinificadas dessa maneira, portanto, geram um açúcar residual alto e uma acidez também, que é muito importante, e vinho doce. Portanto, traz aromas do campo, da fruta, tem aroma da madeira, tem aroma da pacificação, ou seja, é um vinho bastante interessante. A goiaba é uma fruta vermelha intensa, o queijo tem intensidade, portanto, um vinho tinto aqui cabe bem. Poderia ser um vinho branco também, você poderia usar um passito, mas eu particularmente escolhi esse tinto da região. Olha, a gente vê que ele tem uma cor muito fechada, o nariz é fantástico, tem nota floral, tem nota de uma cereja negra em calda, a gente encontra nota aqui de uvas passas, tem um toque aqui da madeira, um toque leve de especiaria, de cacau, uma coisa que puxa aqui até os bálsamos, aquela coisa da erva, infusão, muito bacana o vinho. A boca é doce, tem 130 gramas de açúcar residual, mas não é uma boca chata, não é aquela coisa doce, açucarada. A acidez, importante, equilibra essa doçura, então eu tenho um vinho gostoso. Ele é doce, mas não é excessivamente doce. Ele é ácido, ele tem uma acidez importante, mas você não percebe. Portanto, é um vinho que a gente chama de equilibrado. Eu acho que vai ficar fantástico. Uma receita brasileira feita com base num romance italiano escrito por um inglês. Portanto, um casamento internacional. Vou provar, já conto para vocês. Gente, eu adoro goiabada, adoro goiaba. Isso aqui é tudo de bom. Uma coisa muito fácil de fazer e que combinou perfeitamente com esse vinho. Olha, parece que Romeu e Julieta foram feitos para esse vinho. Impressionante. Casou muito bem. Como disse, um vinho doce, muito agradável, redondo, tem tanino, mas um tanino muito macio. A acidez do vinho aqui não briga aqui com as coisas. Ele é um vinho doce, portanto tem açúcar para combinar bem. Minha boca está limpinha, o paladar. Olha, um vinho realmente fantástico, um casamento muito interessante. Então fica aqui a dica de você usar um Recioto della Valpolicella para combinar com esse Verrini Romeu e Julieta ou com o Romeu e Julieta clássico feito com queijo cremoso e a goiabada. E com isso o Pão e Vinho de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa. Fomos a Verona, a casa de Julieta, um passeio gostoso. Fizemos 2 pratos muito interessantes, a calamarata e esse Romeu e Julieta, essa Verrini Romeu e Julieta. Trouxemos vinhos bacanas italianos para vocês. Eu agradeço os nossos apoiadores e patrocinadores por levarmos o Pão e Vinho ao ar. E estaremos de volta na próxima semana com mais viagens, talvez um convidado, bons vinhos, preparos agradáveis para fazer sua mesa e sua vida mais bacana. E lembrando que a gente vai bebendo sempre com moderação. Se beber, não dirige. Muito obrigado. Até a próxima semana. Um abraço a todos. Pão e Vinho. Apoio Decanter, a cultura do vinho. Cerati, 80 anos. Presuntos e mortadelas de altíssima qualidade. E Porto a Porto, importadora de vinhos e alimentos.